força. Muito difícil, né? Difícil o pastor Ezequiel falar de Deus, falar do Espírito Santo e não se emocionar e não chorar, né? Um dia eu disse para Jesus: Senhor, eu queria ser como os demais que pregam e que Deus usa e que a glória de Deus desce e eles não derramam lágrimas. Mas foi a pior bobagem que eu fiz na minha vida. Depois eu disse: Jesus, eu retiro a minha palavra, eu quero ser como o Senhor me fez e quero chorar até o Senhor enxugar todas as minhas lágrimas naquele dia glorioso quando Jesus voltar. Continuamos então, meus amados. Estávamos falando nessa última aula, eu estou na penúltima aula agora, iniciando. Nós falamos sobre os nomes que descrevem a relação do Espírito Santo com os homens, né? Ele purifica, ele dá vida, Espírito de graça, Espírito da glória. Nós podíamos falar também em relação aos homens não regenerados, mas está dentro do mesmo assunto, né? O Espírito Santo luta com eles, com os homens não regenerados. O Espírito Santo dá oportunidades a eles. O Espírito Santo testifica com eles também acerca da salvação, acerca da obra de Deus. E o Espírito Santo convence os homens não regenerados quando abre o coração. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, mas propriamente a promessa e o cumprimento da vinda do Espírito Santo. A promessa e o cumprimento da vinda do Espírito Santo, né? Que nós já falamos em parte sobre isso aqui, mas queremos que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3 e versículo 5, onde fala: o Espírito regenera. E como que o Espírito regenera? Qual é a forma, qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa na obra da regeneração na vida do pecador, na vida do crente, quando entrega a vida para o Senhor, quando ele se converte a Cristo? Tito, capítulo 3 e versículo de número 5. Mas quando apareceu, o versículo 5 melhor, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, que não precisa você ler agora, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A obra do Espírito Santo na vida do pecador, ele regenera. Esse é um trabalho do Espírito Santo, regenera através da palavra. É a palavra de Deus que o Espírito Santo revela. Você lembra de um texto que o escritor aos Hebreus, ele fala, não lembro agora, não tenho anotado aqui, que aquele povo hebreu, que caminhou pelo deserto, que foi conduzido por Moisés, que viram as maravilhas de Deus, e que muitos deles pereceram no deserto, todos eles ouviram a palavra, mas a palavra, ela não estava misturada com a fé. A palavra não foi, eles não deram crédito à palavra, porque há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus como um livro, mas eles não têm esse relacionamento com Deus, eles não têm essa luz gloriosa do Espírito Santo para mudar a sua vida, para iluminar o seu entendimento. Então a palavra não surte um efeito na vida dele quando ele não deixa o Espírito Santo agir através da palavra de Deus. Eu lembro uma história, eu creio que alguns dos irmãos já ouviram, é uma ilustração muito bem feita, eu creio que é uma verdade, de uma pessoa, um jovem universitário, conhecendo muito bem a palavra, especialmente o Salmo 23, a leitura do Salmo, e um dia ele disse assim: quando eu tiver a oportunidade, eu quero mostrar como eu tenho uma palavra boa, eu leio muito bem, e eu quero fazer a leitura do Salmo 23, e com certeza vai acontecer alguma coisa na assembleia, vai acontecer alguma coisa na congregação.
E quando ele teve a oportunidade, ele tomou a Bíblia e leu com uma voz muito firme, com todas as pontuações: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E leu todo o salmo e todo mundo ficou olhando para ele, não aconteceu nada. Mas noutra oportunidade, o presbítero da igreja, idoso, cansado, e que não teve muitas oportunidades na vida para estudar, coube a ele também fazer a leitura oficial no culto. Ele abriu a Bíblia no Salmo 23, e ele leu com a voz trêmula e gaguejando um pouco, pulando por algumas vírgulas e pontuações. Mas quando ele acabou de ler o Salmo 23, o povo estava enxugando as lágrimas e dando glória a Deus e falando em novas línguas. Aí o jovem ficou muito incomodado, muito impressionado, e perguntou: o que acontece? Qual é a diferença? Esse velhote leu todo errado e com a voz bem difícil, e todo mundo se alegrou, chorou e deu glória a Deus. Aí o pastor disse para ele: é o seguinte, meu filho, você conhece muito bem o Salmo do bom pastor, mas esse presbítero, ele conhece o bom pastor do Salmo. Então, quando nós conhecemos o Deus da palavra, e quando nós lemos a palavra e recebemos a palavra como palavra de Deus, aí o Espírito Santo pode nos regenerar, ele pode nos transformar a vida, pode mudar-nos por dentro, muda os nossos conceitos, muda a nossa forma de agir, de pensar. Quantas vezes nós nos sentamos diante de um pregador, diante de um ensinador, e nós começamos, antes de ouvi-lo, fazer um juízo precipitado e dizer: o que será que ele tem para oferecer? E na verdade ele não tem nada. Mas quando ele tem comunhão com Deus, quando ele fala a palavra de Deus e ele acredita, ele crê na palavra de Deus, aí Deus, através da palavra, muda a situação, muda a história das nossas vidas. Glória a Deus. O Espírito Santo, então, ele regenera-nos pela palavra. Não foi isso que nós lemos? Foi isso mesmo. Não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É muito conhecido de todos nós, Romanos capítulo 1 e versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É só a obra do Espírito Santo que faz uma pessoa mudar de ideia em relação aos pensamentos que não provêm de Deus. Só recapitulando um pouco, o Espírito Santo, sendo onisciente, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe as nossas intenções, ele sabe o que nós estamos necessitados. Eu gosto de um texto bíblico que diz que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que opera na tua vida, meu irmão. É o poder do Espírito Santo para transformar e para regenerar as nossas vidas. Eu lembro-me do que o sábio Salomão deixou-nos escrito. Ele disse que a vereda do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada com o Espírito Santo, ele é uma constante. Nós vamos sempre melhorando, nós vamos cada dia brilhando mais até ser dia perfeito. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, nessa graça provinda de Deus. Vamos ler mais uma vez Efésios 5, 25 e 26, que eu acredito que nós, se eu não estou equivocado, nós já passamos por esse versículo lendo, mas nunca é demais lermos a Bíblia. Efésios 5, 25 e 26. Deixa eu ver se é isto mesmo. Eu acho que não é Efésios 5, 25 e 26 que eu tinha anotado aqui. Fala do casamento.
Vamos ler, vamos comparar então 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu me equivoquei aqui numa anotação, isso acontece. 1 aos Coríntios capítulo 2 e versículo 4. Outro irmão pode ler o 3 e o 6 depois, na sequência. Alguém encontrou 1 Coríntios 2 e 4? Amém, muito obrigado. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que a palavra dele, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora, se comparando com capítulo 3 e versículo 6 ainda, você vai encontrar assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento? Foi Deus. Deus que deu o crescimento. É Deus que opera tanto o querer como o efetuar nas nossas vidas através da obra do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele batiza no corpo de Cristo. Você tem na tua apostila, e eu quero observar que foi um erro de digitação. Aí está: batiza o corpo de Cristo. Não é batiza o corpo de Cristo, ele batiza no corpo de Cristo. Todos nós sabemos que batismo, ele tem uma simbologia de mergulho, de imersão. E no capítulo 6 e versículo 3 de Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 6 e versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Peraí, pastor, o que é isso? Como batizados em Jesus Cristo? Nós fomos batizados na sua morte. A Bíblia fala de batismo debaixo da nuvem, a Bíblia fala de batismo, de outras formas de batismo. Aqui é uma expressão figurativa. Nós fomos batizados em Cristo, batizados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. 1 Coríntios 12 e versículo 12, vamos continuar lendo mais alguns versículos. 1 Coríntios 12 e versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, o versículo 13, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eu entendo, amados, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós levantamos a mão ao Senhor, recebemos como Salvador das nossas almas, então nós somos batizados no corpo de Cristo. Não é no momento em que você procura o pastor da igreja ou a membresia da igreja, diz: eu quero me tornar membro desta igreja. Aí você passa pela secretaria, faz um fichário, preenche um fichário, e você se torna membro da comunidade ou da igreja local. Para você ser membro do corpo de Cristo, tem que nascer de novo, tem que ter a presença, ou seja, ter a operação do Espírito Santo, primeiro te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E agora, independente de você ser já batizado nas águas, ou ainda não ser batizado nas águas, você já foi imerso no corpo de Cristo, que é a sua igreja, composta de brasileiros, portugueses, alemães, italianos, japoneses, enfim, brancos, negros, amarelos, todos formam o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que
é batizada no mesmo Espírito. É somente o Espírito Santo que pode fazer esta obra. Alguém diz assim: ah, mas a igreja brasileira é diferente da igreja portuguesa, porque a igreja, a denominação X é diferente da denominação tal. Pode ser diferente em costumes, em comportamentos, mas diante de Deus a sua igreja é única, é uma só. O mesmo Espírito que opera em qualquer parte do mundo é o mesmo Espírito Santo que opera aqui nas nossas vidas. É por isso que nós somos chamados de irmãos. Aleluia. É por isso que nós nos entendemos. Como eu disse na primeira aula que eu ministrei, quando eu cheguei aqui e olhei para os irmãos, eu já estou sentindo saudade dos irmãos. Eu já vou levando os irmãos para o Brasil no meu coração, lembrando do rosto de cada um de vocês e orando por vocês, porque eu conheci de perto mais uma parte da minha família que vai morar no céu. Isso é a igreja de Cristo, isso é o corpo de Cristo. Aleluia. Cada um tem a sua utilidade, a sua função, mas quem opera isso aqui? Quem que trabalha dessa forma? Quem que conduz isso aqui? É o Espírito Santo, que nos batizou no corpo de Cristo, nos mergulhou no corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: olha, vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, ele ainda continua dizendo: e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com Ele em glória. Nós estamos escondidos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Independente de nós termos um salão de culto, um templo, onde nós reunirmos, Cristo instituiu a sua igreja. Aleluia. A partir da sua morte na cruz do Calvário, eu entendo, eu creio que a igreja nasceu no Calvário. Quando Jesus, ele foi furado com a lança do soldado romano, do seu lado saiu água, saiu sangue, saiu água. Agora, depois que Jesus ressuscitou, esteve com os seus discípulos, como já falamos aqui, por espaço de 40 dias, depois há mais de 500, e antes de ele subir ao céu, ainda deu instruções aos seus discípulos, dizendo: vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperai a promessa do meu Pai. Aí no dia de Pentecoste, a igreja foi oficialmente inaugurada. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, com aquela presença gloriosa do Espírito Santo, que desceu ali, línguas repartidas como de fogo, como já falamos várias vezes, pousou sobre a cabeça de cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali, a igreja recebeu a virtude do Espírito, o dínamo do Espírito, o poder do Espírito, para se espalhar por todo o mundo civilizado da época. Foi coisa tremenda o que aconteceu com a operação do Espírito Santo, e muitas pessoas, desde então, elas continuam sendo batizadas no corpo de Cristo, que é a igreja. Até eu coloquei aqui o batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo, o qual é a igreja. Aqui não se trata de igreja local, aquele ato que tem lugar por ocasião da conversão. É um ato que tem lugar por ocasião da conversão das nossas vidas. Nós já lemos, desde o início, nós lemos várias vezes João 3, 5 e 7, os irmãos lembram, foi o encontro de Jesus com Nicodemos, que Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo. Ele precisava nascer novamente, ele precisava ter um novo nascimento, porque de outra forma ele não podia entender, compreender o mistério de Deus na sua vida. Mas quero ler Romanos capítulo 8 e versículo 9. Romanos capítulo 8 e versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser batizado no corpo de Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo na sua vida, mediante o qual a pessoa agora se torna membro deste corpo, do corpo de Cristo. Como já citei, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo está novo na tua vida. Amém?
essa obra tem sido realizada na vida de cada crente, embora nem sempre seja reconhecido. Nós temos um adágio popular que às vezes passa batido, né? Você não percebe. Espera aí, você não sabe que você está sentado em lugares celestiais? Paulo parece que precisou dar uma chacoalhada nos crentes de Corinto e dizer assim: ei, ou não sabeis vós que sois templo de Deus, morada do Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Vocês agora são templo de Deus, o Espírito Santo habita, ele mora dentro de vocês. Glória a Deus. Por essa razão é que a igreja, ela marcha, ela cresce, porque ela tem vida, ela é viva. Graças a Deus. Jesus batiza o crente com o Espírito Santo. A obra que o Espírito Santo faz, uma promessa de Jesus, em João capítulo 1, Atos 1, 4 e 5. Quero que você leia mais uma vez, porque vai ficar muito bem gravada na tua mente. Pena que não está mais aqui para mim esses textos, que estava tão bom. Hoje eu olhava a última aula, estava vindo aqui os versículos, agora infelizmente parece que não foi possível, né? Mas vamos ler Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Eu sei que os irmãos já leram dezenas, milhares de vezes esse texto. E estando com eles, fez o quê? Determinou-lhe. Que interessante. Nosso pastor falou esses dias ainda lá na nossa igreja sobre essa palavra determinou-lhe. Ele não deu uma sugestão. Se vocês quiserem, vocês fiquem. Se vocês desejarem, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Agora ficou bom. Obrigado, meu amado irmão. Também você não era obrigado a adivinhar que eu não estava chegando aqui, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esse é o versículo 5 que nós acabamos de ler. Há quem diga que o batismo com o Espírito Santo, como eu já disse e vou repetir, que é no ato da conversão. Eu não entendo que seja assim. Você aceitou Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo não é a conversão. É algo que vem depois da conversão. É algo que você alcança depois da experiência da salvação, da regeneração. É um revestimento de poder, é a porta que se abre para os vários dons espirituais na vida de todos aqueles que creem. E é bom nós pensarmos nisso. Parece-me que na igreja primitiva era comum, todos os crentes eram batizados com o Espírito Santo, porque quando os apóstolos chegaram em uma determinada região, encontraram um grupo de uns 12 crentes, eles perguntaram: recebeste já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: não, nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. É claro que eles não tinham tido esta instrução, este ensinamento que nós estamos recebendo hoje, porque se eles creram porque o Espírito Santo agiu na vida deles, porque o Espírito Santo trabalhou na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu acho que o slide aí deve ser o 22. Vamos prosseguindo aqui. Ele batiza o crente com o Espírito Santo, uma promessa de Jesus. Tem gente que faz algumas confusões, batismo com, batismo no, não há nenhuma confusão, né? Batizado no Espírito, nós podemos entender, como eu já disse, batizados no Espírito, quando você recebe a Jesus, que o Espírito Santo sela a tua vida,
você realmente é uma propriedade de Deus, você agora tem consciência que você pertence a Deus, que não pertence mais a você mesmo, e agora você está para servir a Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas eles costumam ilustrar como se eu tivesse um recipiente cheio de um líquido, digamos assim, eu pegasse esse copo, enchesse de água, agora ele está cheio, está quase transbordando, agora eu peço outra vasilha cheia de água e mergulho ele dentro daquela vasilha, então está cheio e está revestido, está cheio e está revestido, ou como se eu coloco a minha camisa, visto a minha camisa e visto o paletó, eu me vesti e me revesti. O batismo com o Espírito Santo nós entendemos como um revestimento de poder para as nossas vidas. Tem pessoas que acham que isso aqui não é interessante, isso foi para aqueles tempos passados, não é para os dias de hoje. Alguém prega isso, né? O batismo com o Espírito Santo foi coisa da igreja primitiva. Imagine se na igreja primitiva havia uma necessidade desse revestimento de poder, porque assim eu entendo o que é um revestimento de poder. Imagine hoje, com tantas heresias, com tantas apostasias, com tantas coisas que está acontecendo, a corrupção, a falta do amor, que o amor se esfriando, a igreja necessita muito, muito, muito mais desse revestimento de poder nas nossas vidas. Alguém diz assim, olha, nós é o seguinte, nós até acreditamos em negócio de batismo com o Espírito Santo, só que a gente não busca e a gente não se interessa por isso aí, porque Deus não é surdo, que a gente faz muito barulho quando é batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda, né? Eles vão para o céu da mesma forma, se creram em Jesus, aceitaram Jesus. Agora, eu costumo brincar, dizer assim, é o seguinte, o problema é de cada um, né? Se eu chego na casa do meu pai, eu tenho acesso à cozinha, à geladeira e toda a alimentação que tem ali, eu posso chegar. Agora, se alguém quer ficar na sala como visita, só apenas na sala, ele não quer ter acesso aos demais compartimentos da casa, porque eu disse que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é a porta para os vários dons espirituais, amém? É a porta para uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo para ele ficar fazendo um festival de línguas estranhas, falando línguas estranhas, dizendo que ele é cheio do Espírito Santo, até porque dons de línguas não é atestado de santidade, não é atestado de santificação. Não de nada valeria eu me colocar diante de um auditório, de um plenário, e começar aqui a falar uma palavra em português e falar 3, 4 em línguas estranhas para mim tentar impressionar o povo, dizer que eu sou mais crente, que eu sou mais cheio do Espírito Santo. Isso não significa nada, porque o apóstolo Paulo até deixou bem claro, ele diz que o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, mas o que ora em línguas, ele ora bem, mas o seu entendimento fica sem fruto, a menos que haja intérprete. Daí Paulo diz então, se você ora em línguas, no sentido de variedades de línguas, de dons de línguas, então ore para que haja interpretação das línguas estranhas. Volto ao princípio, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para aquilo que for útil. Amém, amados? Estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele batiza o crente, para que esse crente seja usado, seja cheio, aleluia, do seu Santo Espírito. Nós não devemos confundir conversão com batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo que vem, como já disse, após a conversão, como revestimento de poder, capacitando o crente para uma vida abundante de graça e poder para pregar o Evangelho e ser testemunha de Jesus Cristo. Que Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então logo, se é para ser testemunha, o Espírito Santo aproxima-nos de Jesus e nós passamos a ter um pouco mais de conhecimento, não no sentido teológico, bíblico, mas no sentido de experiência com Ele, no sentido que agora nós conhecemos mais de perto
ao nosso Senhor Jesus Cristo, e nós podemos com mais eficácia, com mais ousadia, com mais autoridade e dinamismo, testificar de Jesus. Há muitas pessoas que não têm coragem, não têm condições de ser testemunha de Jesus, porque eles não estão revestidos do Espírito Santo. Uma prova disso é que quando Jesus ressuscitou e ele subiu ao céu, Jesus foi crucificado, ele morreu, os discípulos já nem estavam acreditando, crendo muito mais na ressurreição dele. Mas Jesus ressuscitou. 2 estavam indo para o caminho de Emaús, Pedro e os seus colegas foram pescar. Aí as mulheres que viram que Jesus havia ressuscitado, anunciaram aos discípulos. Um deles disse: eu não acredito, eu não creio, se eu não ver, se eu não tocar o meu dedo, no sinal dos cravos. Aquela história que vocês conhecem. Mas aonde que estavam os discípulos quando Jesus se manifestou a eles? O que eles estavam fazendo? Vocês lembram? Estavam cerrados, trancados com medo dos judeus. Uma pessoa, antes de ser cheia do Espírito Santo, ele pode ser medroso, ele pode ter medo. Eles estavam fechados, trancados. Jesus chegou onde eles estavam, com as portas cerradas, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles ficaram assustados. Aí Jesus disse: olha, vem cá, chega aqui, sou eu mesmo. Não é nenhum fantasma, não é nenhum espírito. Apalpai-me, um espírito não tem carne, não tem osso, veja que eu tenho. Aí Jesus passa a reforçar as promessas de um revestimento de poder. Nós já falamos para os irmãos, que quando Jesus determinou a eles que subisse, que fossem a Jerusalém, no terraço lá, eles ficaram aguardando, eles esperaram por 10 dias a promessa do Pai. E eles estavam aguardando a promessa, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o que foi que aconteceu? Eles continuaram fechados, trancados, com medo? Não, claro que não. O Pedro que já tinha voltado para pescar, o Pedro que negou Jesus 3 vezes, ele se coloca no meio da multidão e grita com todas as forças do seu pulmão, dizendo: nós não estamos embriagados, nós não tomamos vinho, isto é o que disse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E começou a pregar aquele sermão veemente, poderoso, e ele foi tão corajoso que ele olhou para aquele grupo de judeus que estavam por ele e disse: olha, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou, e é ele que mandou esse poder aqui, é ele que manifestou esse poder. Aleluia. Quando você lê a epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim: eu quero vos fazer saber uma coisa, que ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Contextualizando a época, naquela época em que César era o Senhor, em que se alguém dissesse Jesus é o Senhor, o seu pescoço podia rolar. Aí Paulo diz assim, ó: ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema. Ninguém que fala pelo Espírito diz: ó, Jesus não é nada, Jesus, ele é uma coisa, digamos assim, que não tem valor, uma coisa que não presta, uma coisa reprovada, amaldiçoada. Não, você fala pelo Espírito, ele fala: Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se você trazer para o dia de hoje, eu não estou entendendo, pastor, todo mundo diz que Jesus é o Senhor, até o Senhor Jesus da boa morte, Senhor Jesus não sei do que, Senhor de tanto, né? Mas naquela época dissesse que Jesus é o Senhor, ele dizia: César não é Senhor, Jesus é o Senhor. E para dizer que Jesus é o Senhor, para ser testemunha de Jesus, tinha que estar cheio do Espírito Santo. Tinha a necessidade de estar batizado, cheio com o Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos entendessem, eu gostaria que quero que Deus me dê graça para que eu possa transmitir a vocês um pouquinho do entendimento, o que é ser batizado com o Espírito Santo, e que essa minha fala nessa escola bíblica despertasse você
a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu despertasse a você a viver na dispensação e na dimensão do Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. Então nós não vamos confundir conversão com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é algo que vem depois da conversão. Ah, mas pastor, eu já vi pessoas virem à frente e receber o batismo com o Espírito Santo. Mas ele aceitou Jesus, ele veio à frente, ele abriu o coração, Jesus já recebeu ele. Jesus já recebeu ele. Então ele foi batizado com o Espírito Santo. Pode acontecer as duas coisas simultaneamente. A salvação e o batismo com o Espírito Santo na sequência. Agora, o que não pode acontecer é o batismo com o Espírito Santo e a pessoa continuar perdida. Isso não pode acontecer, não existe. Não existe. Ah, mas lá na igreja tal, ou no movimento tal, Jesus batizou com o Espírito Santo. E lá tem isso aqui e tal, vou deixar de citar aqui. E a pessoa continua lá? Não, não continua. Se ele foi batizado com o Espírito Santo, nós falamos aqui que é o Espírito purificador. É o Espírito que purifica, que ilumina. A pessoa muda de vida. Ele sai do lugar aonde ele está frequentando, onde ele está vivendo, porque há uma transformação, há uma mudança de vida quando o indivíduo recebe esse revestimento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós. Os entendidos no original, que eu não sou muito entendido em original do grego, mas diz que essa palavra poder, ela vem de dínamo, que dá-nos uma ideia de uma dinamite, a explosão. E quando eu associo esse texto ao que Paulo disse, que as nossas armas não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Cristo para a demolição das fortalezas. E ele disse mais, que ela vai derrubando os sofismas e todos os pensamentos, elevando toda a mente cativa a Cristo. Oh, aleluia! O poder do Espírito explode as fortalezas de Satanás, onde a pessoa estava enclausurado, preso, na idolatria, no engano, na mentira. Agora o poder do Espírito, ele demolia, ele explode aquela fortaleza e leva cativo o entendimento a Cristo. Aí a pessoa diz assim, olha, Jesus é o Senhor, é maravilhoso. Oh, glória a Deus! Não tem recompensa maior, pastores e obreiros e irmãos que aqui estão, de você ver uma pessoa que antes era cético, era duro, era crítico, de repente vê ele de joelho, derramando lágrimas, dizendo, Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Este é o salário dos obreiros, irmãos, é ver a obra que o Espírito Santo opera nas vidas. Oh, glória a Deus. Embora, infelizmente, desviando um pouquinho do foco aqui, há tantas pessoas que estão pregando por dinheiro, por lucro vergonhoso, por vanglória, por fama, mas existem aqueles que pregam para ver o resultado, vidas transformadas, vidas regeneradas, vidas libertas, explosão das fortalezas, e o entendimento sendo levado cativo a Cristo. Amém? Oh, aleluia! Mentes intransponível, que parece que a palavra não penetra, mas quando o Espírito Santo chega, irmãos, arrebenta, quebranta. Não existe quem possa resistir à operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando ele abre uma porta e deixa o Espírito Santo agir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus está procurando testemunhas na terra, testemunhas que levem a sua palavra. Como que eu posso ser testemunha de quem eu não conheço? Como eu posso ser testemunha de quem eu não vi? Como eu posso ser testemunha de quem eu não me relaciono com ele? Para mim ser testemunha de Jesus, eu preciso me aproximar dele. Quem me ajuda é o Espírito Santo. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado com a evidência do falar em línguas estranhas. Pastor, acho que eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu me alegrei.
porque eu chorei. Não. Se você não falou em novas línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado da evidência. A Bíblia diz que foram vistas línguas como de fogo, repousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Aleluia. Ninguém ensina a falar em línguas. Ninguém pode nem deve ensinar alguém a falar em novas línguas. É o Espírito Santo que dá, que ensina. E se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, com certeza ele vai falar em línguas. Vamos ver alguns exemplos aqui. No gentio chamado Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. Foi o primeiro convertido no meio entre os gentios. Cornélio e toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus, a sua centúria, né? Cornélio era um centurião. Ele tinha no mínimo 100 soldados que estavam reunidos naquele dia, naquela oportunidade. Atos 10, 44 ao 48. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura desse texto. Nós conseguimos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que aconteceu? Amém. Essa palavra, expressão, caiu o Espírito Santo. Nós não vamos imaginar, tem outra tradução que diz desceu o Espírito Santo, ou caiu o Espírito Santo, como está aí. Nós sabemos, não temos mais nenhuma dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas, como que diz aqui na minha tradução, caiu também, fala, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam. Ouviam o quê? Ouviam a palavra. Versículo seguinte. Desceu. Quantos mais tem essa tradução? Desceu o Espírito Santo. Várias pessoas têm, né? O Espírito Santo desceu. Desceu, então ele é do alto, ele é do céu. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A expressão desceu, caiu, derramou, isso não significa que o Espírito Santo é um fluido, é um vento. Não, é uma pessoa, não temos dúvida. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios. Prossigamos. Porque os ouviam fazer o quê? Eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, nessas alturas, eles estavam convictos que era obra do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo que eles estavam presenciando naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o versículo 47 e depois o 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? Prossigamos. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por algum tempo. Ali houve as duas coisas. Houve a conversão e acompanhado com o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Aí Pedro disse assim: não, vocês não podem jamais recusar a água, que é o batismo nas águas, se torne membros do corpo de Cristo também, ou seja, se torne também como nós, como os demais que eram judeus, porque para você entender melhor,
A igreja, ela começou com judeus. Os gentios, eles não estavam aceitando, porque vocês conhecem muito bem que a ideia que os judeus tinham, eles diziam assim que nós, os gentios eram considerados como imundos, ou como os cachorrinhos, né? Os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas naquele momento o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, revestiu Cornélio, todos os outros foram cheios do Espírito Santo, e agora Pedro está dando esclarecimento. Nós não tínhamos como recusar o batismo para eles, nós tínhamos que batizá-los também, porque eles, como nós, também receberam o Espírito Santo, também foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Só para concluir, Júnior, nós vamos ler Atos capítulo 19, do versículo 1 a 7, e já vamos encerrar aqui a nossa participação por hoje. Mais um exemplo apenas. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou responder, vou deixar para o pastor responder. Não, é uma pergunta, não é nada polêmico. O que dizer de pessoas que diz que falou apenas no dia do batismo e nunca mais, falou em língua só no dia do batismo e nunca mais falou? Depois nós vamos responder essa pergunta, pelo menos do modo que eu entendo. Vamos ler Atos 19, 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. Do 1 ao 7, irmão, por gentileza. Atos 19, do 1 ao 7. Preste atenção nisso aqui. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, próximo, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, o que aconteceu? Veio o Espírito Santo e faziam o quê? Versículo 7. E eram ao todos uns 12 homens. Aconteceu duas coisas distintas ali. Eles disseram: nós só conhecemos o batismo de João. Você sabe que o batismo de João é aquele batismo preparatório, o batismo do arrependimento para que cresça naquele que vinha após ele, que era Jesus. Nós só conhecemos o batismo de João, mas eles tinham crido no que João tinha pregado. Agora, Paulo toma eles ali, certamente, dá-lhes instruções, orientações, discipula eles e batiza-os nas águas, no batismo de Jesus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora Paulo diz: tem mais para vocês, vem cá, agora eu vou orar para Jesus batizar vocês com o Espírito Santo. Impôs as mãos sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Amém? Deus abençoe os amados. Eu tenho mais uma aula, depois nós concluímos. O que dizer de pessoas que diz que falou apenas no dia do batismo, e não mais? Eu vou responder depois, eu pedi para o pastor nos ajudar. Eu entendo, eu penso assim, pode acontecer com pessoas assim, que ele falou só no dia, ele foi batizado, revestido do Espírito Santo, mas como o Espírito Santo, como eu já disse, ele é educado, ele não força a porta, e como todos nós temos o livre-arbítrio, e nós podemos continuar ouvindo a voz dele, obedecendo a ele, buscando a ele, nós podemos continuar falando em línguas e crescendo. Eu lembro que o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, 3 meses após a minha conversão, eu falei em línguas estranhas pela primeira vez. E depois que eu falei em línguas estranhas por muito tempo naquela noite, eu fui embora para minha casa. Como eu já disse a vocês, eu trabalhava na lavoura. No outro dia eu estava cheio do Espírito Santo. Mas no terceiro dia, uma dúvida entrou no meu coração muito terrível.
Vozes parece que diziam no meu ouvido: você não é batizado com o Espírito Santo, você não falou em línguas estranhas, apenas você imitou seu pastor, que eu admirava, eu achava muito bonito o pastor Daniel Silviano falar em línguas estranhas, coisa de novo convertido, né? Eu queria aquela, e eu falei, Deus, na primeira vez que eu falei em línguas estranhas, eu falei uma língua semelhante a línguas estranhas que o pastor Daniel falava. Então, eu comecei a ficar triste, dizendo: é verdade, eu acho que eu imitei o pastor, acho que eu fiz uma bobagem, acho que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Fiquei triste, fiquei sofrendo, fiquei calado, não falei para minha esposa, não falei para ninguém, mas daí eu fui à igreja. O primeiro culto que eu fui, eu chamei o pastor e disse: pastor, é o seguinte, eu estou numa guerra, uma batalha tão grande, está acontecendo assim comigo, algo me diz que eu não sou batizado, que eu imitei o senhor falar língua estranha. Aí ele colocou, me abraçou e disse: que é isso, menino, você é batizado com o Espírito Santo, continue falando em línguas, todo mundo viu, Jesus te batizou com o Espírito Santo, continue. Foi mesmo que pegar e tirar aquela carga de cima de mim. Eu voltei para casa, fui orar, Jesus confirmou, só que aquela língua estranha que eu falei a primeira vez, eu não lembro que eu tivesse falado novamente, foi só naquele ato. Deus me deu outro dom, outras manifestações do Espírito Santo. Não sei se eu respondi a pergunta certa, deixo com o pastor. Irmãos, vou encerrar aqui minha participação nessa aula, muito obrigado. Amanhã a gente terá a última aula, se Deus quiser. Muito obrigado pela vossa atenção. Esse assunto é muito sério. Assunto muito sério.